Boa noite, boa noite. Como vão, meninas? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tranquilo aí? Sim, tá Sim. perfeito. Eu acredito que o restante do pessoal esteja entrando, é isso? Sim, vocês me conseguem ouvir bem também? Consigo sim, perfeitamente. Ótimo. Você também, Thay? Tudo bem, graças a Deus. Bom. Dá mais um minutinho aí para ver se o restante da turma entra. Estou vendo o Alexandro com o seu set sempre bem posicionado. Fala, nobre amigo Alex. Daí, Miranda, tudo bom? Tudo bem em com paz? vocês? Tudo Estão bem, me ouvindo graças a Deus. bem? Tá chegando bem o áudio, hein? Tá, assim, áudio e vídeo muito bem. E a paisagem de fundo também estão muito bem. Eu tentei fazer uma paisagem aqui também, mas a minha posição não deu certo, não. Mas isso Eu estou numa meia-lua aqui, mas a sua engenharia foi melhor do que a minha aí para a parte do mar. É estigar um pouquinho mais, né? Verdade. Eu acredito que esteja faltando o Antônio Cunha. Deixa eu ver aí se ele consegue acessar, que é mais um dos participantes. Eu ainda estou me familiarizando aqui, pessoal, com a plataforma. Eu não consigo visualizar quem participa. A gente consegue, turma, visualizar quem participa? Aqui também não consigo visualizar. A princípio, não, né? Bom, essa ferramenta eu nunca usei, né? Eu uso mais o Zoom, mas... Eu vou tentar entrar pelo link dos participantes no YouTube para ver se quantidade de pessoas. Só um minuto. Tá, eu estou vendo aqui nos comentários, vejo o Ivan Rocha já acompanhando, Carlos Timóteo também. Estou vendo aqui em comentários, mas no chat privado aqui acredito que seja para os participantes, mas enfim, eu vou fazer uma abertura aqui enquanto o Antônio chega. Vou aproveitar para apresentar aqui a turma e, enfim, todos se apresentarem. Olha aí quem tá aí, tá o Jair. Faz tempo que eu não vejo esse camarada. Como é que é? Um colega aí, o Jair Nascimento, show de bola. Jair Nascimento também dando um eu consigo visualizar aqui, Leandro. A turma vai dando uma boa noite aí, que a gente vai visualizando quem está participando. E aí a gente vai fazendo essa interação. Consigo ver 15 pessoas assistindo, Gabi. E você consegue visualizar, é? Sim. Mas você consegue visualizar porque onde tem esse dado para a gente poder acompanhar? Eu acabei de acessar o link como participante, como participante, entendi. Isso. Tá bom. Então vamos tocar o Zé Neto aí, ó. Zé Neto vem na área. Mira, em vez de... sai do private chat e vai para o comments. Exato. A gente só não pode interagir aqui. Exato. Eu estou no comments também aqui, acabei visualizando. Mas ótimo. Beleza, gente. Vou dar um startzinho aqui. Boa noite a todos. Agradecer a participação da turma que já ingressou, a Gabriele também, que está apoiando o evento. Boa noite para a Gabi. Agradecer mais uma vez, né, a participação da Thaís, a participação da Deliane Pinheiro. Meu convidado hoje, o Alexandro, para fechar um encontro que durou praticamente todo o mês de maio, com temas específicos voltados para o ruído, uma dedicação exclusiva para o ruído. Essa foi uma ideia intrigante que nós tivemos de tentar trazer um número amplo de pessoas que já possuem alguma referência ou que já possuem uma grande experiência para poder contribuir, né, com esse conhecimento que está acumulado de todos os profissionais. E como a gente sabe, o Alex é um participante nato de rede social, formador de grupos, vem de uma experiência também, uma bagagem, é um conselheiro aqui, nosso, sempre quando vou fazer algum tipo de aquisição, é uma pessoa que me ajuda, solidário nesse aspecto. E pensamos no Alexandro justamente reunindo agora todos os elementos do ruído. A gente precisou se restringir, obviamente, a 4 eixos, para que o conteúdo que fosse explanado aqui ele tivesse o maior alcance possível. Então, nós
Nós, nos primeiros eventos, falamos sobre critérios e procedimentos, que foi com o Gustavo Rezende, falando sobre a norma de higiene ocupacional. Depois tivemos uma tradução, né, rápida, digamos assim, da ABNT, a 10151 de 2019, com sua errata, se não me engano, em 2020, com o Marco Aurélio. Tivemos a Ana Thaís com os critérios de ergonomia, as avaliações de ruído para fins ergonômicos. Fizemos uma casadinha que as pessoas ainda não pensaram, né, nessa ideia, mas juntamos o Marco Aurélio junto com o Ricardo Silva e tivemos o Rafael Gerdes e subsequentemente tivemos a Márcia Silva. E agora o Alex, para tentar reunir isso tudo aqui no YouTube. Optamos pelo YouTube por ser uma plataforma mais flexível em função do tempo. Meu nome é Gabriel Miranda, sou o diretor técnico aqui da Miranda SA. Miranda, que é uma empresa hoje de monitoramentos ambientais e ocupacionais. A gente cedia Salvador, Bahia, mas atende a outros lugares. E essa parceria, ela vem da formação de ideias entre a Thaís, que está representando o Grupo Trombone, está aqui na bancada para poder interagir com o grupo, a Gabriele Cali e a Giovana Dílio, que idealizou juntamente comigo. Dá uma boa noite aí ao meu amigo Antônio Carlos Cunha, que chegou aí para poder formar a bancada. Bom, eu gostaria de passar essa bola rapidamente aqui para todos poderem se apresentar e fazer suas pontuações. Gostaria de começar pela Leiliane. Leile, fique à vontade para se apresentar, por favor. Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos, né, à nossa última semana de lives desse mês de maio. Na verdade, hoje é a nossa última live. Para quem não me conhece, me chamo Leiliane Pinheiro, sou engenheira de petróleo e gás, engenheira de segurança do trabalho. Atualmente, eu presto consultorias nas empresas, meu foco é mais na construção civil, mas também estou seguindo a carreira aí como higienista ocupacional também. Então, é isso. Vou passar a bola agora para a Thaís, para você apresentar. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Meu nome é Thaís, sou do interior de São Paulo, de São José dos Campos. Atualmente, sou gestora de contratos do Grupo Trombone, onde estou há 7 anos, né? E conduzo lá um grupo com higiene ocupacional, ergonomia, e estamos aí nesse projeto junto com o Gabriel para aprender muito mais aí com esses mestres que têm passado ao longo do mês de maio aí com a gente. É um prazer hoje estar aqui com o Alex para a gente desvendar um pouquinho mais desse mistério chamado ruído. Pois é, o Alex, eu vou abrir o jogo aqui. O Alex cobrou caro para prestar essa consultoria, viu, gente? Foi caro trazer esse rapaz aqui hoje para o YouTube. Foi caro e muito afino. Foi caro porque ele participou o mês inteiro com a gente, né? É verdade, ele esteve em todos os eventos. Eu queria mandar um abraço para o Ricardo Silva, que está aqui com a gente também. Em campo. Como, Alex? Desculpe, eu acabei lhe interrompendo aí na fala. Então, acho que uma das lives eu acabei não conseguindo, acho que foi a do Rafael Gerdes, eu acabei não conseguindo participar, acompanhar, porque eu estava justamente no dia, estava fazendo avaliação de ruído ambiental, aí não deu para acompanhar, mas baita fera. Beleza, Cunha, tá com você a bola da vez, meu amigo. Que maravilha de noite, pessoal, boa noite a todos, gostaria de saudar a todos os participantes da live, a todos os que estão como ouvintes, muito obrigado, em especial o Ricardo Silva, a qual tivemos a honra também de bater um breve papo, juntamente com o grande Marco Aurélio, e para fechar, para consolidar todos esses conhecimentos, nada melhor do que o Alexandro, como o Gabriel disse, cobrou bem caro para estar presente nesse momento aqui com a gente, de grande satisfação para mim, para Miranda Sá e para todos que estão aqui presentes, ter uma pessoa do seu cacife e dessa magnitude de experiência. Muito obrigado a todos e ótima live a todos. Verdade. Eu estava conversando aqui com alguns amigos, esses amigos, né, que a gente acaba fazendo de forma virtual, e a pandemia é um mal aí, né, existente, latente, é um momento crítico que a gente vivencia em todos os aspectos, desde a saúde à economia
mas não há mal que venha para o bem, né? Eu acabei na pandemia estreitando muitas amizades, o próprio Alexandro, o próprio Ricardo Silva, o Marco Aurélio, o Thiago Pereira, são pessoas com quem eu acabei trocando boas figurinhas ao longo do tempo. Então, a gente sempre pode aproveitar, mesmo numa situação considerada ruim, né? A própria Thaís também, nos conhecemos no momento de pandemia, trocamos muitas figurinhas, e a ideia surgiu em face a esse momento de calamidade, né, pública que a gente está vivendo nesse momento. Mas, enfim, vamos em frente. Hoje não são os meninos que vão começar primeiro, a gente tentou manter esse padrão, hoje são as meninas quem vão começar. Alex, a gente tentou trabalhar com os critérios trabalhistas, previdenciários, né, alguma coisa de instrumentação, especificação, e a última, deixa eu me recordar aqui, e ruído ambiental. Então, a gente separou esses 4 eixos aí, a gente vai tentar fazer um mesclado de conteúdo para justamente tentar extrair de você aí a sua experiência, e você fique à vontade com a turma aí. Pronto, então vou começar. Pode começar? Deu uma cortadinha para mim. Tá conseguindo ouvir a gente bem aí? Não, tô conseguindo. É que deu uma cortada só. Acho que é da Leilane que deu uma cortadinha, mas agora tá indo bem. Pronto. Me ouvem bem agora? Estão me ouvindo, gente? Sim, muito bem. Pronto, então vamos começar. Bom, Alex, minha primeira pergunta é sobre o enquadramento de insalubridade. A gente sabe que o Ministério do Trabalho, ele considera os agentes e até mesmo as substâncias insalubres se elas estiverem inseridas na NR15. Sendo assim, eu gostaria de saber quais os critérios técnicos a serem considerados pelo anexo 1 da NR15 para o enquadramento da insalubridade? Bom, vamos lá. A gente tem que separar a questão do anexo 1 em 2 partes. Uma que é o ruído contínuo intermitente, né, um dos critérios. Sim. E o outro é a questão do ruído de impacto. Agora eu já vou levantar aqui. Eu nunca vi insalubridade por ruído de impacto. Se alguém viu aí, me fala, porque eu nunca vi o enquadramento sobre. Nunca vi. Uhum. Tá? Tipo assim, é uma coisa que é meio complicado de enquadrar um ruído de impacto, né? Mas ele existe, tá lá. Né? Tá lá. Eu, sinceridade, nunca vi nem ações periciais ou algo nesse sentido sobre que eu conheço, talvez colegas aí devem ter conhecimento a respeito de enquadramento em insalubridade por ruído de impacto, tá? Então, são esses, mas está no anexo 1 da NR15, né? São os 2 critérios, né, a seguir, e, obviamente, o critério maior é atender a questão dos limites permitidos, né? Que vejam bem, a gente tem lá na NR15, anexo 1, a gente sempre olha lá para aquela tabelinha de dB, né? Mas a gente esquece que o verdadeiro limite é dose, né? A gente acaba esquecendo que o limite que a gente tem que verificar é dose. Então, esses são os principais critérios. Assim, a gente está num limbo até jurídico nessa questão de insalubridade, porque, convenhamos, a NR15, 40, né, eu acho que talvez vai superar 41, porque não vejo movimento em ela vir a se adequar à realidade, né, da produção brasileira como um todo, né, essa é a palavra, porque os limites, quando eles vão evoluindo ao longo do tempo, veja a CGH, né, ela vai evoluindo em função da evolução do que é o dinamismo de linhas de produção, né? Então, e a gente está lá com esse imbróglio lá da NR15 que não sai lá do 40 anos, ela não quer renascer, me parece que ela não quer renascer, mas infelizmente temos essa e a gente tem que seguir que é a lei, que é o que está lá. Então, esses são os critérios, obviamente, daí a gente tem a questão dos limites a serem seguidos,
E aí, qual é a forma de como eu vou avaliar a exposição do trabalhador para definir né, se a exposição está acima ou abaixo do limite permissível. Né? Ótimo. Só mais um complemento em relação a essa primeira pergunta. Quando se trata da atenuação da exposição, o método simplificado é suficiente para a determinação deste enquadramento? Bom, vamos lá. O método simplificado, eu não gosto dele, não. Tá? Já deixo bem claro, nada contra a quem use, já usei, né? Não pode me crucificar, porque eu já usei, não gosto. Uma coisa eu não gostar. Outra coisa tipo assim, não dá para usar. Dá, né? Tá na lei o método simplificado, só que ele é muito subjetivo, ele deixa muita margem, ele não tem uma confiabilidade, vamos dizer assim, de que, né, tecnicamente, eu não sinto nesse o A menos B seguro, né, no resultado que ele vai dar para mim não, para mim não é suficiente, né? E eu assim, inclusive eu sigo uma premissa que é o do professor Samir, e agora que o Theo Rafael teve na live aí, acredito que ele deve ter tocado nesse assunto, que quando possível use o método longo, né? O método longo, aquele que a gente usa os resultados de bandas de frequência, ele é muito mais vivo, ele é muito mais técnico, ele é muito mais interessante até de ver, até nos olhos, assim, nossa, é um negócio bacana de tu ver, assim. Bom, aí tem a questão, né, aquela questão de se o trabalhador está usando ou não o EPI, a gente tem que separar isso aí. Uma coisa é tu verificar se ele é eficaz, esse é o ponto, né? Aí depois é outras atenuantes. Então, ao meu ver, ele não é um método... O método simplificado é um método, assim, legal a se seguir, né? Eu penso comigo e tenho essa convicção que o método longo é sempre mais aplicado e com mais sentido nesse estudo. Perfeito. Obrigada. Beleza, Alex. É isso aí, companheiro. Eu compartilho com você. Hoje, os dosímetros com analisador de frequência estão aí disponíveis, acessíveis, né, financeiramente falando, para muitos. Então, utilizar a ferramenta do dosímetro e com precisão, com qualidade, com julgamento técnico, você pode sim fazer um trabalho, né, de proteção auditiva, considerando-se esses critérios, que hoje já é uma modernidade, digamos assim. Parceiro, eu queria pular agora para um viés com certeza. Hoje a gente tem ferramentas... Vale, interrompi, desculpe. Desculpa. Não, então, hoje a gente tem, assim, tempos atrás, aí vamos pegar 10 anos atrás, a gente era mais, vamos dizer assim, em termos de equipamento, audiodosímetros, não era comum tu encontrar com esses parâmetros de resultado em frequência. Hoje a gente tem equipamentos nacionais, tem, né, os internacionais, enfim, obviamente os internacionais vieram primeiro com essas ferramentas, né, essa informação de distribuição em frequência, mas hoje é fácil, tu tem esse dado, então não usá-lo, para mim, parece tanto ficar um pouco insatisfeito, até em questão de usar o método simplificado, hoje se torna quase que inadmissível, porque dados hoje tu consegue fácil a respeito das frequências geradas, né? Maravilha. Eu vou migrar agora para os critérios previdenciários e, diferentemente dos agentes químicos, que possuem seus limites fixados e por lá congelados, para a aposentadoria, o ruído ele migra em limites distintos, em períodos distintos, né? E aí eu queria tentar resgatar essa sua experiência e tentar discutir com você quais são os principais entraves num laudo extemporâneo, como, por exemplo, que um profissional ele encontra quando se depara com um número menor de avaliações ou avaliações inexistentes ao longo da transição de um período de um profissional em relação a ruído.
quais são as dificuldades mais encontradas, e se puder relatar alguma experiência que você tenha tido em função disso. Então, assim, a questão previdenciária, né, para dados mais antigos. Bom, eu já tive bastante experiência em empresas, né, lá, principalmente lá quando eu ainda engatinho, né, na parte de SST, né, mas eu engatinhava mais lá, eu era mais novinho ainda. E assim, o que eu percebo nessa questão é porque a Previdência, em questão extemporânea, ela usa três limites, né? 80, 90 e depois passou a 85, tá? E até tu já acabou até respondendo, justamente a falta de informação. Quando tu não tem dados, e aí, o que faz? O cara vai se aposentar como? Né? Como se aposenta? Eu até sei que tem colegas que trabalham mais nessa parte de fazer essa análise, né? Vamos dizer, é quase uma análise forense da coisa, em relação a dados passados, tá? Às vezes, quando não tem dados, etc. e tal, às vezes consegue brecha na lei para tentar aposentar, às vezes pelo tipo de atividade que o trabalhador exercia, enfim, mas aí não vem o caso. Mas, em função na questão do ruído, o primeiro é a falta de dados. O segundo que eu vejo, isso eu peguei bastante, era quando tinha dados, a forma que estavam esses dados. Eu já peguei casos, assim, às vezes, de ter que avaliar, aonde a avaliação era simplesmente uma folha, uma planilha, sei lá, se Excel, hoje, na época, criaram, e estava lá o resultado. Setor tal, intensidade tal. Então, assim, tu ficava, mas é o que se tinha, não tem muito o que trabalhar nesse sentido, né? Entre ter nada e alguma coisa que seja próximo, só que às vezes tu via avaliações em DBC, né? Resultado, vai fazer o que se faz nesse caso? É o resultado que se tem, então é bem complicado. Essa parte de falta de dados é o que mais é um complicador, né, no sentido de enquadramento de aposentadoria. Ao meu ver, esse é um ponto bem complicado, né? Então, nesse sentido aí, fica complicado enquadrar. Beleza, nobre amigo. Perfeito, Alex. Voltando um pouco aqui para a questão mais da emissão e da propagação do ruído em meio ambiente, como isso transmite um possível impacto para os trabalhadores e os colaboradores, visto que os limites estabelecidos lá na ABNT-NBR para áreas habitadas são valores discretos, 75, 65, para determinados casos, se a gente encontra ambientes que se encontra, que o valor, que o nível equivalente esteja próximo a esse nível limítrofe, como a gente realmente define se essa emissão ou se essa propagação do ruído é realmente impactante para aquela redondeza que a gente está analisando? Vamos lá. No caso da 10.151, na questão do limite, ela é taxativa, né? Exato. Ela não dá 69,9 nem 70,1, ela te dá 70 ou então 60, né? Dada o período, ela não fala, mas assim, o que inclusive hoje eu estava fechando um laudo para o Ministério Público, né, de uma empresa onde no período vespertino, estou citando um exemplo, tá, houve uma reclamação, e vejam, olha só, é um imbróglio tão grande que o reclamante, ele já está errado, porque está reclamando e ele está irregular na área que ele está, ou seja, uma área em invasão, mas ele reclamou da empresa e foi parar no Ministério Público. Veja o tamanho da coisa, né? Vou chamar isso de coisa. É uma coisa estranha, né? Uma pessoa que não tem direito cobrando direito. Não faz sentido, mas tudo bem. Enfim, assim, aí avaliados os ruídos lá, se observou, assim, incomoda, né? Existe certos impactos que dá no momento de descarga de caminhões, né? Aquele impacto de materiais, e é isso que acabou ocorrendo de levar a ação adiante o Ministério Público. Só que os valores mesmo lá, fazendo a avaliação, ficaram muito abaixo, mas
o que eu quero dizer assim, ó, o valor muito abaixo do permitido incomoda a pessoa. Sim. Né? Então, assim, às vezes o ruído que te incomoda não incomoda a mim. Vai muito também da subjetividade, Então fica uma coisa... da subjetividade da percepção, né? Do local, uma música para a da pessoa pode incomodar, pode ser o propriamente dito ruído, né? Na própria definição literal. Para outra pessoa pode não incomodar, ela está ali bem satisfeita em sua casa, enfim. Perfeito. É que a gente fala, até passou por aqui o Marco Aurélio, que é um grande amigo, cara, o cara é excelência no assunto, não vou nem, né? Não vou nem adiante, que eu vou estar, eu creio que vou falar bobagem, o cara é o campeão da história, é o mestre do ruído. Então, ele mesmo fala, cara, às vezes assim, o salto alto em cima do teu apartamento te incomoda, mas ele vai passar do limite? Possível que não, né? Exatamente. Aquele pingo da água, né? Aquele chiado fica uma coisa subjetiva, tá? Mas se tratando do NBR 1051, tá? Ela é taxativa. Aí a gente tem que utilizar a parte dos limites nela aplicado, é a seguinte, 70, não é 70,1, 70,1 está fora. Empresa, te vira e vai consertar a coisa, tá? Deu 69,9? Bom, beleza, está dentro da norma, não ultrapassei, usando todos os critérios possíveis. Mas, né, aí vai várias nuances aí que a gente tem que verificar, né, em que, por exemplo, eu não sei agora que ponto vai chegar, depois que não enviaram esse documento ao Ministério Público, que o Ministério... eu já vi casos do Ministério Público estabelecido, mas mesmo assim vocês estão incomodando, né? Vocês estão incomodando, uma outra empresa, vocês estão incomodando, independente do limite ter ultrapassado, vocês estarem dentro da lei, né? As pessoas estão se sentindo incomodadas, aí é uma coisa complicada, né? Perfeito. O que chama a atenção muitas vezes até é a forma como isso é descrito nos relatórios, tentando margear, vamos dizer, esse efeito fora da norma, né? Fora do regulamento estabelecido pela BNT, marginalmente acima, ou não é significativamente impactante, cada coisa assim, não, ela é taxativa, ela está fora do padrão estabelecido pela... Não tem aquela, olha... 69,9, cara, então se for assim, não tem porquê, tem limite. Sem dúvida nenhuma. Tá, e tá contigo aí. Só uma pergunta ainda em relação do que o Antônio estava falando. Aqui na minha região, a gente tem muito problema de residência em área industrial. É muito comum a gente ter reclamações por conta disso, das residências em áreas industriais, né? E um grande problema que a gente encontra no momento da avaliação é que, às vezes, o ruído da empresa vizinha é muito maior do que o ruído da empresa que a gente está avaliando, né? E as empresas, elas não conseguem entrar em acordo, são empresas muito próximas uma das outras, com rodovias passando também muito próxima, com muito fluxo de caminhão. Nesse caso, Alex, como que a gente pode orientar o cliente ou até fazer uma avaliação mais precisa? Bom, vamos lá. Lembrando assim, o que a NBR 1051 ela fala em uso de ocupação do solo, né? Uma coisa tu tá querendo saber aquilo que a empresa está gerando para a vizinha, que eu chamo de vizinhanças adjacentes, né? Isso é um dos objetivos é isso. Tu quer saber, bom, se a empresa está dentro dos limites, né, ou fora, não sei, aceitáveis para fazer. Outra coisa é a seguinte, bom, há registro de incômodo, tá? Então, objetivos a gente tem que buscar e avaliar, e aí a determinação aonde avaliar o ponto de avaliação, né? Aí a gente sai da esfera da empresa, e aí a gente vai ao foco onde é
o reclamante em si, né? Então, a gente vai se direcionar mais próximo, né, do local da onde há uma reclamação ou há essas situações. Mas, exemplo, tá? Eu vou pegar esse próprio gancho que eu estava falando da avaliação que eu fiz para o Ministério Público, aonde essa empresa é situada dentro de um condomínio, um condomínio onde tem várias empresas, tá? Inclusive, assim, em um dos pontos, o ruído era extremamente da empresa vizinha e não tinha quase nem fonte geradora da própria empresa. Tá? Isso eu sempre falo assim, pessoal, tem que ficar muito claro dentro do teu laudo, do teu relatório, tá? Descrever exatamente, olha, o que eu chamo de ser assim, ó, não tem coisa mais linda do que ser transparente na coisa, mostrar realmente aquilo que ela é, né? Exatamente quem o Antônio falou, mas tem o pessoal que quer delubriar ali o laudo, dizendo 69, mas tem... Não, a transparência da coisa não tem maior excelência. Por quê? Porque no momento o que eu fiz nesse caso? Olha, existia não sei o que era exatamente a fonte da outra empresa, se era um moinho, mas era uma coisa assim que realmente poderia incomodar. E se eu não considerasse isso no meu laudo, né, e não dissesse assim, olha, esse não é da empresa, a empresa não gera isso. É totalmente provinda da empresa vizinha. Então, às vezes as entrelinhas, né, e ser claro nessas entrelinhas é preciso, em dadas situações, principalmente nesse caso que tu está falando, Thaís, onde tem essa mistura de ruídos entre elas, né? Porque fica muito difícil na hora de avaliar separar de onde está vindo o ruído, né? É o que eu penso também, a gente tem que ser claro qual é a situação real. Mas é muito difícil na hora da gente avaliar, eu conseguir separar, esse ruído é meu, esse é do meu vizinho e esse é da rodovia, né? É bem complicado. Uma das coisas que pode tu tentar acordar com a empresa que tu está avaliando, que ela pare, né, por algum tempo para tu pegue a menos a avaliação do vizinho. Porque daí tu tem o que chama do ruído de background, né? Que daí tu diz, olha, o ruído do background é muito superior àquilo que a gente... Aí tu consegue, né, fazer e é previsto isso, inclusive, na própria 1051. Quando tá ruído de fundo, pegar né? um gancho. Thay, deixa eu só fazer um comentário, que esse comentário eu achei muito bacana, porque é uma realidade que eu vivo aqui, muito próxima à do Morvan. O Morvan diz assim, tem casos onde o incomodado ele tem criança autista, né? E aí imagina a situação. Então, eu me pego nesse grupo de pessoas, o meu filho ele está no espectro 1, né? Então, ele tem uma hipersensibilidade na audição, e o limite de tolerância ele não consegue abarcar, né, essas grandes variabilidades que podem existir de domicílio a domicílio. Então, é muito genérico, digamos assim, conseguirmos chegar num ponto ideal. Então, cada caso, um caso, cada situação, uma situação. A OMS, ela tem uma tabela, agora eu não vou lembrar, que ela define vários valores de ruído e quais são as influências deles na saúde humana. Então, às vezes vai a ruídos muito baixos, às vezes é prejudicial para determinadas pessoas. Então, ela tem uma tabela até uma tabela bem interessante, aí, quem quiser consultar, a OMS tem isso aí. Né? Maravilha. Muito bacana. Vamos lá agora um pouquinho, Alex, Espanhol, sobre equipamentos, né? Você está aí com uma bancada bem bonita de equipamentos, né? Então, eu queria saber, Alex, queria pedir para você explicar um pouquinho para a gente sobre a aprovação de modelo, tanto para sonômetro como para calibrador acústico, e qual a diferença da aprovação ou certificação de modelo e da certificação da calibração. Bom, vamos lá. A aprovação de modelo, vamos começar pela aprovação de modelo, tá? Na questão do sonômetro, eu vou tentar explicar aqui que a gente às vezes fica só na casa do sonômetro, calibrador acústico, e eu vou entrar vou me aprofundar um pouquinho, vou me permitir aprofundar um pouquinho, que a gente
se for levar mais a fundo, a gente não é só para esses equipamentos. Na verdade, a gente deveria ter aprovação de modelo, principalmente para a parte de engenharia ocupacional, que a gente trabalha com saúde, praticamente para todos os equipamentos, né? Ter a aprovação de modelo. Por que eu falo isso? A confiabilidade, a gente lida com saúde, né? Imagina lá, um médico vai fazer uma operação com qualquer equipamento, não pode, né? Não dá. Então, seguindo nessa linha, nesse raciocínio, assim, eu vou falar a questão do certificado de aprovação do modelo, no caso do sonômetro, tá? Hoje ele é prevista, essa aprovação de modelo é prevista para a IEC 61672, e isso se originou e se inflamou, esse assunto, depois que teve a revisão, né, da NBR 1051 em 2019, depois saiu a errata, que foi para dar uma abrandada, na verdade a errata, se você foi para dar uma abrandada, né, abrandou um pouquinho, porque as dos equipamentos mais antigos que, sim, atendiam perfeitamente, atendem, no caso, mas, às vezes, a questão da aprovação de modelo. Então, houve essa na parte de instrumentação. O que é a certificação de aprovação de modelo, tá? Ele é tudo, esse certificado é tudo que o fabricante está dizendo que ele faz, o que ele promete, né? O que acontece? Olha, o sonômetro faz o LEQ. Bom, então vamos lá testar se ele calcula direitinho né, a questão do LEQ. O fabricante está dizendo que a temperatura de operação dele é de 40 a 80. Vamos ver se ele aprova. Nem é bem isso, mas vamos ver se ele passa nesse quesito ambiental. O fabricante disse que ele é protegido contra a radiofrequência. Será que ele é protegido contra a radiofrequência? Tem que ser testado. Então, tudo aquilo que é a concepção, vamos dizer assim, a aprovação do modelo é tudo aquilo que o fabricante coloca lá e é aprovado dentro do requisito da parte 1 da IEC. Tá? Então, ela vai aprovar tudo aquilo lá. Olha, ele vai checar, lá tem os limites admissíveis, né? Os limites, para quem não sabe, eu faço parte da comissão da BNT, da parte de sonômetros, calibradores acústicos e audiodosímetros. E também sou da parte de acústica. Tá? Então, a gente acabou recentemente de traduzir a parte 1 da IEC, a gente está indo para a parte 2, né? Em seguida, provavelmente, já vai ter uma NBR-IEC parte 1 e NBR-IEC parte 2 traduzida para o Brasil. Tá? Então, voltando ao assunto, essa questão dizer, o certificado, ele está dizendo, vai aprovar ou vai reprovar aquilo que o fabricante está dizendo que o equipamento faz, certo? Seja ele a questão de parte de eletroacústica, parte de microfone. Então, esses testes, esses ensaios, na verdade, são ensaios que são feitos no equipamento, e não é só em um, né? Quando tu vai mandar para fazer, eu quero aprovar o modelo, sou fabricante, quero mandar para o modelo, eu tenho que mandar no mínimo 3 exemplares para fazer essa aprovação de modelo, né? Sendo que ensaia 2 e um fica de backup se der algum problema. É mais ou menos assim que está na norma, tá? Então, essa tendo o equipamento com aprovação de modelo, tu se sente mais seguro que o equipamento realmente faz o que ele promete a fazer, tá? E o calibrador acústico é a mesma coisa, apesar que a IEC 60942, ela não tá dividida, ela já foi dividida em partes, agora ela não está mais, ela ficou em uma única norma, mas ela dentro dela existem 3 partes, tanto a parte de concepção, ou seja, a parte que foi de criação do instrumento, como aquilo que ele deve atender, né, a parte de aprovação de modelo e a parte metrológica. Bom, na questão da metrologia, é o seguinte, essa parte, ele vai, verificado, né, e a gente faz as verificações periódicas, né, nos equipamentos, para ver se eles estão dentro dos limites, né, daquilo ao longo do tempo. Ele foi concebido, né, foi aprovado o modelo, mas agora eu quero saber se ao longo do tempo ele está se mantendo dentro dos limites aceitáveis. Essa resumidamente, de uma forma bem grosseira, assim, para o pessoal entender, é exatamente isso, verificar se os limites estão dentro, né, do aceitável, ou precisa ter correção, ou precisa ter manutenção do equipamento, né, caso não passe dos limites. Essa é a função, né, da calibração na parte metrológica, que seria a parte 3 da norma
IEC 61672. Bacana. Então, é muito importante, quando eu for adquirir um equipamento, além de eu estar atento com a calibração, né? Sim. Eu também estar atenta com a aprovação do modelo do equipamento para ver se atende o que a norma está pedindo, né? Perfeito, isso aí é importantíssimo tu ter, que assim, a aprovação de modelo não é a gente, o usuário, que precisa, quem precisa ir correr atrás disso é o fabricante. É o fabricante. Obviamente você como usuário, ou tu tá querendo adquirir um equipamento, tu vai lá e vai dizer assim, bom, eu vou ir atrás de um equipamento que tem aprovação de modelo, isso é um ponto, tá? Evidentemente, são equipamentos que custam tem um valor mais agregado. Vocês não vão achar que é muito barato. Uhum. Mas é mais ou menos assim. Então, mas já tu começa tem aprovação de modelo, opa, já estou um pouco mais certo daquilo que eu quero, do produto que eu quero. É claro, se o fabricante falar que não tem, com certeza ele não vai atender, daí já não. E tu corre um risco, né? Tu não ir utilizar um equipamento para fazer laudo, e é um risco grande. Eu sei que tem pessoas que utilizam equipamentos que não atendem essa parte, da parte 2 da IEC, né? Mas o risco lá, por exemplo, como é que eu vou fazer um laudo para o Ministério Público, onde a própria lei municipal, que é o caso, era o foco, ela mesma diz, olha, tem que seguir lá a NBR 1051. Aí chega lá no Ministério Público, vai me chamar, aí, meu querido, tá fazendo aqui com um celular? Não pode, não. E aí eu tô enrolado. Muito bom. Vamos lá. Para dar continuidade, Alex, vamos retomar aí, falar novamente sobre enquadramento de insalubridade. A gente utiliza como critério, hoje em dia, para esse enquadramento, o NEM, que é o nível de exposição normalizado. Porém, para as jornadas de trabalho que ultrapassem as 8 horas, é possível utilizar esse parâmetro como mecanismo de insalubridade para esse enquadramento, ou a gente utiliza outro critério? É possível, e é uma boa forma de utilizar ela, até porque ela está prevista dentro da NHO, né? Eu já tenho um respaldo mais técnico, assim, por ser um órgão, por exemplo, da Fundacentro, né? Então, eu utilizo, né? Utilizo também para fazer a adaptação da jornada, vamos dizer assim, a adaptação da jornada em relação ao limite, que na verdade é isso que o NEM faz, né? Ele pega essa questão. Então, é um bom cálculo a seguir, assim, para adotar para a parte da questão de insalubridade. Volto a dizer, mais uma vez, a gente fica naquele limbo por fato da NR15 estar muito ultrapassada, né? E aí a gente fica, né, vai lá só até 8 horas. A gente sabe que mudou, existem jornadas maiores, né? Então, mas o NEM, ele resolve bem essa parte aí. Ótimo, perfeito. Beleza, ele não é o Cazuza, mas é o cara da vez. Alex, ainda aproveitando o gancho da Leiliane, eu vou aproveitar aí o parâmetro do NEM, que na verdade é uma determinação dos critérios previdenciários. Para critério previdenciário, né? Ele ganha força, vem da NHO, e o critério do INSS é você fazer uma mescla aí de parâmetros. É você pegar os procedimentos e pegar o critério de dobra e jogar para 5. Aí eu quero ver a experiência do Alex agora com relação a essa polêmica. Inclusive, a gente tem até lives com... Essa live é fantástica com o nosso amigo Luther Gades. Um abraço para ele, para quando ele estiver um dia assistindo esse vídeo aqui. E gostei muito da explanação dele sobre esse assunto. Ele tem lá a opinião específica dele. Mas o que é que o Alex pratica para laudos previdenciários? Aplica o critério exclusivamente da NHO ou faz a mescla como o INSS recomenda? Bom, vamos lá. O famoso Q3 e Q5, né? Que esse não é mais esse não tem mais jeito. Esse a gente dorme agarrado, levanta agarrado, e o Q3 está lá, o Q3 e Q5 está lá, não larga da gente. Então, o que eu costumo fazer, tá? Em geral,
eu sempre coloco os dois resultados do LTCAT. Coloco Q5 e coloco o Q3. O embrólio é da Previdência, ela que se vira. Não é problema meu, cara. Se quer aposentar você... não é assim, Alex, mas então tá me dizendo que tu não tem critério? Não, eu tenho um critério. O critério é colocar os dois critérios. Né? Mas até porque é o seguinte, olha só, se tu mandar Q3, não questiona. Se mandar Q5, também não questiona. Eu tive um questionamento, tá? Se tu mandar eles isolamento até hoje, sabe qual foi o questionamento? Porque eles não identificavam o tempo de amostragem, não conseguiram identificar o tempo de amostragem. Eu peguei histograma, se tu olhar o histograma, tu vai ver. Né? Aí eu tive que mostrar porque qual o tempo da avaliação. Enfim, assim, eu costumo, assim, é um tema complicado. Para mim estava precificado que, assim, apesar, assim, o Lutgares tem a opinião dele, a opinião muito bem fundamentada, né? A respeito, mas fica uma certa indefinição, uma vez que quando tu olha para o decreto ele não enxerga, ele enxerga a NHO, tá? Lá, tem um item lá que é muito claro, ele enxerga a NHO. E aí a gente vai ficar numa seara aqui, numa discussão eterna. Você usa Q3, eu uso Q5, quem está certo e quem está errado. É complicado. Eu comecei a adotar essa posição, assim, ó, de botar os dois, depois que começou a ter essa confusão toda de Q3, coloca os dois. Obviamente, conclui para os dois, né? E aí cabe eu entrego em bandeja ao Ministério da Previdência, lá, ó, toma, te vira que o filho é teu, não fui eu que criei isso aí. Beleza, aí tá, para quem ainda não tinha visualizado esse mecanismo, tá aí a sugestão do Alex para resolver um impeditivo que eu espero que tenha lá na frente uma solução, né, com a revisão do anexo. A confusão não é minha. Do anexo 1. Não, sim, sem dúvida. Enquanto estiver ainda nesse impasse, enquanto, na verdade, a NR15 não admitir o critério da norma de higiene ocupacional, a gente vai ter esse incremento aí, o Q5, operando tanto para fins previdenciários quanto para fins trabalhistas. Só mais um parênteses aqui, Gabriel. É o seguinte, vou pegar lá na pergunta, de uma pergunta anterior, e eu até estava esse tempo me deparando com a seguinte situação. Isso nas avaliações mais antigas, tá? Se tu pegava lá naquelas avaliações, aqueles resultados, aquelas planilhas lá que só tinha intensidade, feito lá com um decibelímetro, tá? Aí eu te pergunto, onde é que estava a taxa de troca desse negócio? Desculpe, não consegui ouvir bem. Não, é que eu estava falando assim, se tu pega lá dados mais antigos, né, e o decreto é antigo também, etc e tal, eu te pergunto assim, as avaliações feitas com decibelímetro, né, que não tem os Q13, não tem Q5, né, não tem como tu configurar para estabelecer o Q13, Q5, eu te pergunto, em resultados a esses, onde é que ficam esses Q? Tu não encontra. Na própria NR15, ela fala lá que dá para fazer a dosimetria C1 sobre T1. Então, tu vai pegar um decibelímetro, tipo aquele vermelhinho que estaria atrás, e vai lá e vai medir. Cadê o Q13 e cadê o Q5? Eu não sei onde está, não tem como Você eu colocar. Não tem os incrementos, né? Verdade. Algo a se refletir. Então, me deparei com esses... Você tem pensando, mas como é que fazia a dosimetria se tu tinha que fazer Q13 e Q5? Onde é que está o Q13 e Q5? Não sei. Não tem essa resposta. Beleza, mas você tá bem amparado aqui por outros participantes, viu? A galera aqui, o Wagner Junger já falou, ainda deu a pontuação de excelência aqui, excelente, exatamente como faço. E é isso mesmo, é uma alternativa que eu vou refletir para me ajudar nos meus processos aqui. Inclusive, eu estou com uma demanda de laudos extemporâneos na minha mão, mas pode me ajudar a facilitar o entendimento da pessoa que vai avaliar os laudos quando receber. Sim. Só uma colocação.
eu também acabo usando isso daí, de colocar os 2 resultados nos laudos, né? Até porque eu mando o relatório do equipamento com os 2 resultados também, as 2 bandas, porque eu penso que o cliente tem que estudar a situação dele e ver, né, onde ele precisa trabalhar. E o Carlos Timóteo, ele fez uma pergunta que é exatamente as perguntas que eu recebo muito dos meus clientes, sobre o preenchimento do PPP, né? Que dobra eu vou usar no preenchimento do PPP. Então, é uma dúvida que eu recebo bastante, e o Carlos levantou aí. E qual é a sua visão em relação a isso, Alex? Eu uso também 2 resultados no PPP? Bom, vamos lá. Dá para usar os 2, não vejo problema nenhum, né? São 2 resultados, né? Entretanto, eu aconselharia essa decisão verificar com o jurídico da empresa. Veja bem, por que eu falo isso? Essa decisão, vocês querem usar só, botar lá o que... porque, assim, é nítido o entendimento que Q5 aposentamentos, correto? Correto. Essa é a ideia. O Q5 aposenta menos, o Q3 aposenta mais, tá? Então, assim, verificar com a empresa, tá? O jurídico, olha, é o seguinte, empresa, olha, se a gente colocar aqui, a gente corre o risco de ter que pagar lá as alíquotas lá para subsidiar a aposentadoria especial, né? Utilizando o fator de dobra 3, né? Mas, se vocês querem colocar o Q3, saibam que isso é consequência, né? Não tem como voltar atrás, tá? E usar o Q5, se tiver alguma reviravolta, alguma que eu já vi acontecer de ingresso judicial pelo segurado, né? Olha, não, mas principalmente quando o cara tem conhecimento dos resultados, né? Principalmente quando a pessoa já tem um conhecimento já dos resultados. Então, eu aconselho, uma verificação tomada, uma decisão tomada junto com a empresa, não sozinho. Porque assim, se tomar sozinho é uma decisão... parece que é um papel, 3 folhinhas de papel que parece, não mas é um peso, aquelas 3 folhinhas de papel que você não tem noção. São 3 folhinhas de papéis que, para quem está saindo novo de uma empresa, não faz diferença nenhuma, mas para quem está aposentando, faz muita diferença. Né? E o advogado que tem noção disso, ele fica em cima mesmo, e ele quer o resultado que vai ajudar mais o funcionário, e eles ficam bem em cima mesmo. Então, eu aconselho assim, recomendo, né, verificar realmente, não ser uma decisão unilateral, seja uma decisão conjunta, né? Bacana. Alex, pegando um gancho que a Thaís trouxe em um momento oportuno anteriormente, no que tange ao plano de diretores urbanos, né? Você hoje, em um ambiente urbano, você verifica diversas fontes sonoras, logicamente você não tem como, muitas vezes, eximir as fontes ou as devidas contribuições, você não tem como parar o ruído emitido do trânsito, só se você pegar em um momento muito específico ali da madrugada, que não passe um caminhão ou a indústria, enfim. Então, se torna cada vez mais complexo você eximir, na verdade, ou você retirar essas fontes de confusão. Nesse sentido, qual a sua percepção, né, na avaliação no estudo de impacto da vizinhança, né, é o termo mais correto do estudo, no estudo de impacto da vizinhança, contemplando o fator físico e o ruído ambiental, essencialmente espacializando em mapas de ruído, né, que a gente teve a oportunidade de trazer aqui o Ricardo Silva, que debatemos um pouco, bastante sobre isso, e eu acho que é uma ferramenta muito importante nesses casos para avaliar um pouco como é que se dá essa interação a nível, trazendo uma big picture, na verdade, daquele ambiente. Bom, não sei se eu entendi bem, mas essa ferramenta, o mapa acústico, né, de cidades, tem algumas cidades, se não me engano, Fortaleza já fez um mapeamento acústico, acho que foi citado aqui, São Paulo fez algo nesse sentido, algumas cidades estão seguindo nesse sentido, mas ainda bem fraco, assim, sabe?
eu acho que para ter uma visão mais panorâmica de qual é o nosso ruído urbano, vamos chamar assim, o ruído em centros urbanos, né? Um mapeamento acústico é de excelência, né? E ferramenta para isso a gente tem hoje, às vezes nem tão acessíveis, né? As mais profissionais, vamos dizer assim, mas para começar a fazer um estudo, né? Um estudo de impacto às vizinhanças, até para definir planos diretores, como tu citaste, porque hoje a gente, se tu pegar um plano diretor, por exemplo, aqui de Porto Alegre, ou de outras cidades, que tem, às vezes, que tem um plano diretor instituído, que não são todas, né, tu vê que é uma mescla de zoneamentos, né, vou chamar assim, é uma mescla de zoneamento, zonas industriais se conflitando junto com zonas residenciais, é uma coisa... até para a gente que é avaliador dessa situação, dessa parte acústica, fica um pouco confuso. Qual o limite eu uso? É onde está a empresa ou é o limite da residência? Né? Porque é uma coisa... Tanto que já admite, em ambientes urbanos, a gente admite zonas mistas, né? Que a gente admite hoje ainda um plano de urbanização, àquela época, um pouco confuso, então você via casas, indústrias, enfim, uma diversidade de fontes que você não teria como separá-las, e dessa forma, ainda que seja incipiente, hoje grandes empreendimentos, principalmente de trânsito ou de infraestrutura urbana, já é solicitado esse mapeamento acústico, né, para subsidiar ali um possível plano diretor, uma possível revisão do plano diretor em grandes cidades, como aqui é o caso de Salvador, por exemplo. Salvo engano, acho que teve duas obras que eu tive, talvez a Thaís, até o Gabriel, o Antônio também, acho que na ampliação do metrô de Salvador, salvo engano, e no metrô de São Paulo. Eles fizeram esse estudo de mapeamento acústico, salvo engano, tá? E ficou bem legal o trabalho. Então, isso foi feito. Mas, assim, veja que ainda é pontual, para aquele fim, né? Acho que dá para, hoje, essa ferramenta do mapeamento acústico, dá para, vamos dizer assim, dá para ir mais além. A gente consegue. Assim, na Europa é muito utilizado, né, essa parte de mapeamento acústico. Assim, salvo engano, a Singapura fez um trabalho muito bom a respeito, né? Portugal, Espanha também fazem esse tipo de levantamento. Então, assim, a gente precisa sair um pouquinho vou chamar assim, da zona do conforto do brasileiro, e às vezes às vezes é um pouquinho mais complexo, né, fazer, mas acho que dá ferramenta para isso, a gente tem, acho que dá para avançar nisso, sim. Exato, né? E esses países, na verdade, criaram essa ascensão de transmitir a necessidade desses mapas acústicos com PPPs, né? Parceria público-privadas, enfim, com um retorno específico. Então, tem toda uma administração, tem todo o interesse da tutela do Estado para o meio ambiente e a saúde das pessoas que estão ali em volta. E vou mais além, Antônio, não somente para questão de ruídos urbanos, né? Pode aplicar o próprio mapeamento acústico para áreas de produção. Dentro de áreas de produção, fica um trabalho muito bacana para estabelecer EPC, né? Fica, olha, muito, muito legal mesmo. E até apresentar ao cliente esse mapa fica muito mais fácil dele entender, né? Caso ele seja um leigo nessa área. Perfeito, isso aí. Aqui dentro, você falou de fazer internamente, aqui dentro de uma indústria da região, é muito pedido para fazer ruído de máquina, para ver o ruído que aquela máquina transmite para o setor. Então, eu vou dar uma pincelada aí, que eu tenho um conhecimento um pouquinho a respeito, que é justamente o seguinte, isso é pedido da própria NR12. Exato. Tá? A NR12 pede, e aí entra a parte de avaliação, né, de nível de sonora de máquinas, né? Então, a gente tem, e olha só, mais uma vez, a gente tendo as ferramentas certas, a gente consegue fazer a avaliação, a gente tendo o sonômetro adequado, tem que ser um sonômetro classe 1, que pede na norma, né? Então, assim,
E isso aqui de nem não é ilegal, está dentro de uma norma regulamentadora que deve ser avaliada, o fabricante deve entregar a máquina com os ruídos aceitáveis por ambiente fabril. Então, assim, mais uma vez, é uma ferramenta de trabalho, que são os sonômetros, né, atuando pela gente em outras esferas, que não somente o ruído ocupacional, não somente o ruído urbano, mas também parte de avaliação de máquinas. Perfeito. É uma ferramenta de gestão, acima de tudo. Perfeito. A gente tem um cliente aqui que ficava dentro dessa indústria e ele teve que avaliar todas as máquinas que ele tinha dentro dessa indústria. E ele teve um problema, porque a indústria não podia parar, né? E muitas vezes ele acabava tendo problema com o ruído da indústria, né? Essa mistura. Então, ele passou a fazer esse tipo de avaliação no galpão dele antes de levar a máquina para a indústria. E já levava com o laudo de aprovação. Então, existem alguns requisitos. Para fazer esse tipo de avaliação, existe uma série, a série ISO 11200, são divididas em 5 partes, né? Ela te dá os critérios que deve ser feito essas avaliações. Tem algumas ENs, tá? Como a 698 também. Por exemplo, não basta só a ISO te dá como tu deve proceder na medição, qual é o tipo de equipamento que tu deve utilizar. Essa EE tem umas ENs que ela fala de como a máquina deve estar operando, por exemplo, uma peça excêntrica, que eu me lembro bem, assim, ela tem que estar trabalhando com uma carga de 80%, ou seja, entre 80% a 100%. Ela não pode trabalhar levezinha, ela tem que trabalhar com vamos dizer assim, com uma... Então, para poder, né, justamente extrair o máximo dela, o que ela vai impactar no ruído do ambiente fabril. Então, tem alguns critériozinhos, assim, que às vezes tem que levar nessa relação. E ele fez correto de pegar e tirar do ambiente fabril, porque às vezes tu quer saber o ruído daquela máquina, não quer saber do entorno. Exatamente. Eu já fiz avaliação de máquinas prensas, mas, por exemplo, eu tive que fazer a avaliação num período de intervalo, que é onde a empresa pegou e desligou todas as outras, só ficou trabalhando a máquina de objetivo da avaliação. E dá muita diferença. Muita, nossa. Você, desculpa lhe interromper, Thaís, eu lembrei de um fato aqui, recentemente a gente foi fazer um laudo de acústica em uma empresa aqui de Simões Filho, e aí a gente chegou com o sonômetro, instalou o sonômetro, ficou operando o equipamento e sondando, né, caracterizando a cada segundo ali, tentando descrever um pouquinho quais eram os ruídos intrusivos, dentre outros. E aí todo mundo parava de trabalhar ou parava de executar suas funções com medo de gerar algum problema para a empresa, para a indústria, caso, enfim, fizesse alguma besteira. Então, a gente sempre discutia falando, não, é para vocês trabalharem normalmente, não fiquem com receio de, enfim, de controlar o ruído, algo do tipo, sabe? Antônio, eu vou só, pegando um parênteses, pegando esse gancho que tu colocou, veja bem, e vou puxar um pouquinho e vou fazer uma provocação para nós 5 aqui, né, e para o pessoal que está nos assistindo, é o seguinte, aquela história de fazer a dosimetria de ruído ocupacional e ter o homem-sombra. O que tu acabou de me dizer? Exato. Tá alguém ali ficando... O Homem-Sombra é ou não é um influenciador? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu já fui Homem-Sombra, acreditem, eu já fui por várias e diversas vezes Homem-Sombra. Tá? Eu ficava lá na cola do trabalhador, lá, já fui. Né? A empresa pediu, cumpri o que ela pediu. Cara, é muito nítido depois de um certo tempo, né? Quando eu era um pouquinho mais bobinho, né? Não entendia muito, né? Mas depois, com o tempo, tu começa a perceber, cara, mas tem alguma coisa que não está fechando, não está batendo isso. É óbvio, porque é o seguinte, o trabalhador ele não fica normal do dia a dia. Eu não estou dizendo que eu sou contra o homem-sombra, tá? Claro. O pessoal higienista, não é isso, tá? Eu só estou... a maneira de como o homem-sombra se porta, ele pode ser um influenciador da amostra, tá? Exemplo, a pessoa já não fica
tranquila pelo simples fato de já ter que portar um equipamento. Um motivo. Às vezes a pessoa nem conhece o equipamento para cair. Quando a pessoa conhece, obviamente vai lá fazer toda aquela... explicar os motivos que tu está fazendo a avaliação, beleza, tudo bem. Mas mesmo assim, a pessoa, às vezes tem aquela pessoa que é bem desconfiada dentro, eu estou sendo monitorado porque vão me demitir. Né? Exatamente. Uma das formas... às vezes... Pode falar. Então, às vezes, assim, a gente tem que... o fato do homem sombra ou até a avaliação... já tive casos desse tipo também para avaliação ambiental, as pessoas, estou avaliando o ruído, parava tudo. E saiu. Não, pode continuar trabalhando, não tem problema. É justamente, eu quero que vocês trabalhem, normal, fiquem à vontade, né? Então, eu chamo essa parte da questão do homem sombra. Desculpa lhe interromper. Uma forma que a gente encontrou, Alex, até é trazer esses colaboradores antes de iniciar o monitoramento e explicar detalhadamente quais são os princípios, quais são os nossos objetivos e quais são os resultados esperados. Então, para eles se tranquilizarem, a gente mostra o que é o sonômetro, esse é o equipamento que não vai gravar o áudio de vocês, podem ficar tranquilos, e se gravar, a gente vai apagar, podem ficar tranquilos quanto a isso. Então, é muito do receio dos colaboradores perante o empreendedor, claro, e perante a própria manutenção do emprego dele, né? Então, a gente encontrou essa forma de chegar uma pessoa que tem uma didática mais tranquila e transmita essa informação da melhor forma possível para que eles se tranquilizem e essa operação rode da melhor forma possível, lógico, para a gente não sustar, literalmente, o efeito que a gente espera encontrar ali naquela região. Senão, por mais que você não queira, acaba tendo um mascaramento, né? Por mais que não seja, não queira que aconteça isso, mas... Bacana, esse é um ponto bem importante, né? A NHO 1, ela dá todos os passos que a gente deve seguir, e esse é um dos pontos, né? Conversar com o colaborador, explicar como que vai ser, qual é o procedimento, o que o equipamento realmente faz, e muitas vezes as pessoas que não estão preparadas, que vai para campo, pula essa etapa e acaba tendo um mascaramento da avaliação, né? E a diferença no resultado. Com certeza, e tu observa essa diferença. Bacana. Alex, vamos voltar um pouquinho para falar dos equipamentos, né? A gente falou um pouquinho da certificação do modelo, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre calibração, né? Falando de calibração, atualmente existem duas normas, né, reconhecidas internacionalmente. A IEC 61252, que ela é internacional, e a ANSI 1.25, que é norte-americana, né? Essas duas normas, elas atendem, elas se completam. Qual é a diferença, né, de uma e da outra? Bom, vamos lá. Vou pegar aqui a ANSI, ela é citada na própria NHO 01, a ANSI 1.25, né? Ela é citada lá de como deve ser seguir lá os dosímetros para aqui no Brasil. Então, a gente tem a NHO 01 que fala. Já a IEC 6252, ela não é citada na NHO 01, tá? Apesar de ser uma norma para audiodosímetro, tá? Só para abrir um parênteses, ela está sobre, essa IEC 61252, ela está sobre revisão, tá? Possivelmente, ela está sobre revisão, ela deve ser pautada, acho que agora em agosto, tá? Agosto vai ter um encontro, não sei se vai ser presencial ou não, em Dubai, né, pela comissão lá que vai tratando isso aí, e possivelmente a IEC venha assumir, além daquilo que ela já tem, tá? Eu vou ser bem grosseiro porque não vou entrar muito, além daquilo que tem, ela já tem na própria norma, aquilo que a ANSI estabelece, né? Hoje, por exemplo, a ANSI, ela prevê lá, principalmente um dos quesitos, tá, de diferença uma para outra, são os critérios de taxa de troca, tá? A ANSI, ela prevê o que? 3, Q5 e Q6, se eu não me engano, agora não lembro se o
tinha Q4, não vou lembrar agora de cabeça, tá? Já a IEC, ela já só via o Q3. Ela estava intrinsecamente só sobre Q3. Então, eles estão revendo essa parte para ver, porque como vai se tornar uma norma internacional, essa IEC, eles estão querendo fazer essa adaptação para englobar para diversos países, né? Então, há vários países que adotam Q3, há vários países que adotam Q5, né? E outros países aí, não vou lembrar agora, que adotam outras taxas de troca. Então, assim, possivelmente essa IEC ela venha a ser fundida com a ANSI, tá? Mas hoje aqui, o que a gente tem que seguir na questão dos dosímetros, na parte de calibração, principalmente a gente tem que pedir os critérios conforme a ANSI, eu digo hoje. O laboratório está fazendo conforme, além da ANSI, conforme a IEC, ótimo, não tem problema nenhum. Quanto a isso, eu só não pode esquecer de fazer aquilo que pede a ANSI, né? Então, é necessário que atenda principalmente para não ter problemas legais, inclusive, né? Então, essa a questão. E, pegando mais um ganchinho a respeito da IEC, vejam só, é uma norma que também pede aprovação de modelo. Então, a gente estamos caminhando, e está, vamos dizer assim, em pauta, depois, após, né, sofrer a revisão, a ABNT vir a traduzi-la e se tornar uma norma também brasileira, uma NBR-EC. Então, possivelmente, né, 2, 3 anos, não sei quanto tempo vai demorar a revisão dela, a gente possa ter essa norma aí, e chegando aí a aprovação de modelo também para dosímetros. Lá fora, pessoal, até, para título de curiosidade, na Europa, em alguns países, já pede que o dosímetro tenha aprovação de modelo. Né? E tem alguns dosímetros que têm aprovação de modelo, por exemplo, BK, né, Svantec, Casella, salvo engano, tem também. Não são muitos, mas já tem os equipamentos que têm aprovação de modelo. Muito bacana, mais uma norma aí para a gente se respaldar, né? Só mais uma situação sobre calibração, Alex, daí é uma pergunta particular para ver sua opinião, é sobre o tempo de calibração, né? De quanto em quanto tempo eu devo calibrar meu equipamento, né? Conforme o fabricante pede, o equipamento não tem muito uso, eu vejo pessoas calibrando a cada 2 anos, né? Qual é a tua visão em relação a isso? Assim, deu uma cortada, Thaís. Não, acho que eu entendi. Deu uma cortada, mas eu entendi, tá? O que eu, por exemplo, eu vou dizer um exemplo, o que eu uso como prática. Eu adoto o critério de 2 anos e eu pego o gancho do que cita a NBR 10151, por exemplo. Mas, isso eu vou, assim, por que eu faço isso? Porque eu costumo fazer um plano de gestão de calibração. Eu faço um plano de gestão de calibração dos meus instrumentos. Eu tenho isso comigo, né, planilho. E, obviamente, e aí, o que acontece? Como são equipamentos, no caso de dosímetros, tá, que são equipamentos que são mais... eles vão para ambientes mais agressivos, às vezes tu tem que diminuir essa periodicidade. Mas aí eu vou te falar o seguinte, se tu faz toda aquela... fazendo todo aquele check, que é o ajuste... A gente fala calibração, na verdade, não vamos usar esse termo, vamos usar o termo ajuste, tá? Inicial e o ajuste final, e o equipamento está dando... ficando dentro dos parâmetros, ok, tu pode, né, limitar ele até 2 anos, senão tu diminui, né, senão tu, tá tendo problema, manda para calibração, às vezes vai precisar ter manutenção. Fato é que eles vão para ambientes fabris, às vezes agressivos, pega poeira, pega né, várias situações, umidade, temperatura excessiva, isso tudo afeta, vamos dizer assim, principalmente a parte metrológica do equipamento. Né? Então, é importante que tenha esse cuidado, tá? Uma das coisas aqui, uma dica, tá? Na questão do ajuste, às vezes, e já aconteceu comigo, e eu já tive que repetir dosimetria, no sentido assim, fazia o ajuste inicial, passava, tá?
deixava o dosímetro, no final da jornada tirava, e o resultado não tá, isso aqui não tá legal, e fazia o ajuste final, e tá, então, assim, o que eu quero dizer com isso às vezes a pessoa tem que ficar ligada, olha, esse equipamento, por mais que esteja no ajuste inicial e final passando, por que não está avaliando lá? Ele começa, tipo assim, o que acontecia com esse equipamento? Ele começava a avaliar, tá? E depois ele, caía. Obviamente, o que acontece? Tu verificava via gráfico, né? Tu começava a verificar ele, o trabalhador saiu, não pode ter saído, e deu essa queda brusca aqui na medição, né? Ou seja, via gráfico, tu consegue ver essa... Então, às vezes, é um conjunto da obra, não só se basear no ajuste inicial e final. Verificar também como é que esses resultados estão saindo lá, né? Como é que ele está ficando. Então, às vezes, tem que acompanhar e verificar. Assim, não é comum acontecer, mas pode acontecer. Eu estou dizendo porque já ocorreu comigo esse tipo de situação e eu acabei tendo que refazer dosimetrias por causa disso. Bacana, é um meu pensamento também, para aqueles equipamentos que o uso são mais diários e para lugares com mais movimentação e exposição ao tempo, a calibração ela tem que ser mesmo mais constante, né? Obrigada, Alexandre. Então, assim, eu recomendo, assim, as pessoas fazer um plano de gestão de calibração, inclusive tem uma NBR, agora não vou lembrar de nome, vocês podem perguntar depois no privado, quem quiser, eu não vou conseguir lembrar. Mas existe uma NBR que ele fala sobre plano de gestão de calibração, inclusive. Tá? Ela te dá a diretriz de como tu proceder. Né? É bem bacana ter isso. Dá um trabalhinho para montar? Sim, dá um trabalhinho. Mas depois de montado fica bem bacana. Depois aí tu consegue ir fazendo, gerir essa situação, né? Com as calibrações. Periodicidade de calibração tira o sono de peritos e assistentes, né? Exemplo, eu já vi, por exemplo, vou sair um pouquinho do ramo do parâmetro ruído, tá? E pegar um pouquinho para calor. Eu já vi casos de pessoal falando que posso calibrar cada 5 anos. Mas aí eu te pergunto, nossa, 5 anos é muito tempo. 5 anos é muito tempo, então, infelizmente, a gente fica com esse limbo, realmente, de estabelecimento. A gente, como usuário, estabelece o tempo, bom, então, a cada 10 anos, fica viável a cada 10 anos, claro, economicamente, né, não é barato tu calibrar, tu vai pegar uma gama de equipamentos, vai botar 10 dozinhos para tu calibrar, é complicado, a gente sabe que dá um peso, mas às vezes é necessário que tu tenha estabeleça, assim, independente do que, estabeleça uma periodicidade e mantenha, né? E vou pegar um gancho aqui do nosso amigo, que inclusive passou por aqui alguma live, acho que do Alexandre Facina, né? Que ele realmente, o certificado de calibração, a gente não prevê para o futuro, a gente, na verdade, valida o passado, né? A gente acaba validando o passado. Então, às vezes, assim, isso pode entrar no teu plano de calibração, né? Os resultados, fazendo uma análise crítica dos certificados anteriores, ver como é que o equipamento vem se comportando ao longo dos anos, entre uma calibração e outra. Isso é importante ser feito, então ele entra na parte de gestão. Beleza, aqui a turma está contribuindo com você aqui com a numeração da ABNT-NBR, né, que é a 10012. E o Ricardo aqui está complementando que os manuais da Quest, como por exemplo, recomendam a calibração anual. Então, atentar, de fato, a calibrar as recomendações do fabricante e ter o julgamento dessa nocividade, né, da questão de ambiente, do uso constante, tudo isso é pertinente. Eu não conhecia essa ABNT-NBR, já anotei aqui para consultá-la e aprender um pouquinho mais com os requisitos. Então, a gente estava migrando para o mundo do GRO e PGR. Então, por que não a gente como fornecedor de serviço, a gente como, lá não ter a nossa própria gestão também. Então, é um conjunto, né? A gente tendo a gestão, a gente oferece gestão para os nossos clientes. Show de bola, maravilha. Perfeito.
Alex, antes de fazer a minha pergunta, estava aqui acompanhando os comentários do pessoal e vi aqui uma pergunta do Zé Neto. Ele diz o seguinte: Alex, qual a sua opinião em relação à elaboração de laudo extemporâneo? Você acha que o juiz deve terminar a elaboração do laudo ou, se alguém solicitar, você assume a responsabilidade e elabora? Peraí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se o juiz deve terminar a elaboração do laudo, eu acho que pouco provável que ele faça isso, né? Assim, não é comum aparecer, eu acho que se eu fiz foi um ou dois laudos desse tipo, tá? Não é comum acontecer, de impedirem isso, tá? Mas, assim, o que acontece desses laudos, né, extemporâneos? Se tu consegue encontrar um ambiente muito similar, né, tu consegue ter, senão é complicado, né, é difícil tu assumir uma responsabilidade de um laudo, assim, sem ter dados plausíveis, né, é bem complicado. Eu acredito que o juiz não vai assumir essa bronca e nem quem vai pegar essa bronca queira assumir, né. Sim. Pronto. Perfeito. Então, Alex, voltando à questão de insalubridade. Minha pergunta é a seguinte: as empresas que trabalham com mais de uma amostra, em exemplo, 6 amostras, e possuem 1 ou 2 resultados acima do limite estabelecido, previsto, que é de 85 dBA, mas após o tratamento de dado, a gente percebe que tem alguns resultados, que os resultados ficaram abaixo do limite de tolerância. Neste caso, a gente descaracteriza a insalubridade? Bom, vamos lá. Acredito que vocês estão falando de um tratamento de um GHE por um estudo estatístico de exposição ocupacional, né? Isso, perfeito. Vamos lá. Uma das coisas, a gente estabelecer somente... hoje, eu sei que é aceito e, às vezes, a gente fica, né, a empresa não quer arcar com esses custos de fazer mais de uma medição para um determinado grupo. Acontece de dar, já aconteceu várias vezes, de valores darem acima, né, dentro do mesmo grupo, e depois ficarem abaixo dos limites. Até bastante comum, às vezes, acontecer. No entanto, assim, quando a gente fala do tratamento estatístico, a gente não pode somente olhar para uma média, né? A gente tem que olhar quando o tratamento estatístico muito bem aplicado, ele é consistente, né? As avaliações são aleatórias ao longo de um determinado período, né? Então, a gente tem vamos dizer, um critério técnico legal muito bom, independente do limite ter passado ou não, porque a gente está se baseando e a gente está informando que as exposições são flutuantes, ou seja, o que acontece hoje não é o mesmo de amanhã. Então, assim, eu estou dizendo assim, que eu estou pegando essas variabilidades do processo e da exposição, né, e aplicando um estudo estatístico e chegando a um valor único. Então, eu não posso simplesmente olhar para a média, né, e estabelecer que o ruído, vamos dizer assim, está acima, é insalubre, ou está abaixo, né, e de amostras ter passado, aquilo vai dar insalubridade também. Então, assim, quando o estudo estatístico e o resultado da média, né, ao longo do tempo deu abaixo por essa resultado, tecnicamente não é insalubre, porque eu estou levando em consideração as variabilidades, tá? Só que o que acontece? Aí eu deixo uma observação que deve cuidar para como é que está a composição, porque uma das coisas do estudo estatístico, tá, que leva que é importante, é uma excelente ferramenta, é a gente pegar e ver se realmente esse grupo, todos aqueles trabalhadores ou aquelas funções compostas do grupo homogêneo realmente fazem parte do mesmo grupo. Isso é uma pergunta que tem que ficar muito bem respondida, tá? Porque se realmente, às vezes, vamos pegar 2 casos que passou do limite e os outros não passaram, opa, então
eu tenho que olhar lá meu DPG para ver qual é a dispersão dessas amostras, né? Perfeito. Talvez esses 2 que ficaram acima, não, eles não podem ficar no mesmo grupo. Então, isso é uma relíquia do estudo estatístico que a gente tem que olhar mais a fundo, para realmente lá no final, não, pertence ao mesmo grupo, essas avaliações, isso vai acontecer, essa variabilidade de ultrapassar o limite, acontece mesmo, então aí beleza, e aí tu tem tecnicamente o respaldo, não de uma variação, mas de várias ao longo dos dias, tá? Então não tem uma ferramenta muito interessante e poderosíssima, tecnicamente, inclusive, para chancelar a questão da insalubridade, porque tu não está ficando em cima apenas de uma amostra. Ótimo. Alex, agora uma pergunta particular, na verdade, que eu sempre tive essa dúvida em relação à quantidade das amostragens que a gente tem que fazer, né, na empresa. De acordo com a sua experiência, qual a quantidade dessas amostragens que, né, para a gente ter uma análise satisfatória em relação ao ruído? Tá, deixa eu ver se eu entendi bem, Leilani. Tu está falando em relação por grupo homogêneo, é isso? Exato, por grupo homogêneo. Bom, o que bom, vamos pegando, começando pelo manual do NIOSH, né, que ele estabelece lá 6 amostras, né, a própria a AIA estabelece 6 amostras, aí a gente tem aquela IN sobre benzeno, que já fala sobre 5 amostras, tá? Sim. E temos também agora o guia da Fundação também, que fala sobre 6 amostras, né? Então, esse aí é o que seria a referência, vamos dizer assim, referências normativas, referências técnicas normativas a seguir. Bom, aí tu vai me perguntar, mas a empresa não quer pagar, Exato. Não quer pagar 6 amostragens. É comum isso acontecer, né? Esse é o ideal, seria o ideal, né? Que fizessem o critério técnico legal da amostra, né? Bom, o que eu costumo fazer, dizer, com uma avaliação, para fins de estudo estatístico, principalmente, eu não consigo fazer nada. Com 2, quiçá, uma média. Com 3, eu já começo a brincar com a estatística. Tá? Então, assim, eu sei que o pessoal fala, Alex, mas tu está falando, então, que está admitindo 3. Não é que eu admito, assim, entre eu conseguir fazer que a empresa faça 3, ao invés de uma, é muito melhor eu ter 3. Depois a gente vê para frente se a gente consegue fazer 5, ou fazer 10, se for o caso, porque daí tu vai começar a isolar grupos, né? Os grupos vão... o que eu quero chamar de isolar grupos? Tipo, tu vai começar a estudar eles e verificar as exposições. Bom, olha a empresa, aqui a gente precisa aumentar, nesse grupo específico aqui, a gente precisa aumentar para 10 amostras, porque ficou muito... Mas é esse grupo só, não é para tudo, entendeu? Então, é um engatinhar, e vou pegar aqui uma deixa que o nosso professor, o mestre Mário Fantasini, costuma dizer, aos poucos, a gente tinha que ir aos poucos. A gente tinha uma amostragem, agora a gente já conseguiu 3, tá bom? Já estamos conseguindo aplicar estatística, tá bom? Ficou uma excelente estatística. Ficou um pouco pobre, porque as amostras são um pouco pobres ainda em relação à quantidade dentro do grupo, mas a gente já consegue alguma coisa. Então, assim, o ideal é fazer 5. Se a empresa topar em fazer 5 a 6, bom. Se não, a gente, né, bom, então 3, vamos negociar nos 3 e depois a gente estuda os casos separadamente, os casos mais, estabelecer critérios, né, o que eu quero dizer estabelecer quais são vou dizer assim, os principais GHEs com maior risco, né, de exposição. Então, aí a gente consegue trabalhar, e a gente começa a entrar um pouquinho na gestão, né, começa a trabalhar na gestão de risco, né, porque a gente vê que não é todos os GHEs que são preciso fazer um monte de avaliação. Tá, você discursando sobre essa questão das amostragens, da evolução de 1 para 3, apesar do empobrecimento, quando se compara com essas instruções, né, de autores distintos, de entidades distintas que recomendam lá 6 amostras. Eu lembro de situações que eu vivencio aqui quando a empresa ela consegue fechar um trabalho onde a gente tem muitas amostragens de agentes químicos e a gente vai
durar na empresa um tempo suficiente para eu fazer gratuitamente as outras 2 amostras, só para tentar fazer um trabalho mais bacana. Eu faço muito isso, acabo fazendo outras 2 avaliações para o cliente, só pelo prazer de poder ver um trabalho brilhar, né? Mesmo que não brilhe na proporção que a gente gostaria, mas eu acabo entregando isso para o cliente e até para ter um exercício, digamos assim, de dar diagnósticos, né, do que pode ser bacana, do que pode ser a nível de proteção eficaz, fazer uma outra recomendação. Então, eu me peguei aqui, já foram 3 situações que eu pude vivenciar esse tipo de experiência, de doar, digamos assim, outras 2 amostras. É importante porque inclusive, tu tem um maior respaldo na tua decisão, né, Miranda? Porque, tipo assim, tecnicamente, tu tá com dados mais sustentáveis. Senão tu fica naquela, uma medição, e aí, será que é isso mesmo, né? Mas às vezes tu tem que, cara, tu tem empresas que não é aquilo e vou fazer o mínimo do mínimo e é isso. E sem contar que a parte do estudo de estatística, uma das coisas que isso eu costumo frisar muito, é a respeito do seguinte, não é só as 3 medições, é a periodicidade com que ela vai ter que reavaliar novamente. Isso não... Às vezes as empresas não levam em consideração e às vezes os próprios profissionais não repassam essa informação. Tem GHEs, empresas que eu já aplico há 3, 4 anos, a parte de estudo estatístico, que tem GHEs lá que só vou revisar com 5 anos, a parte administrativa, né? Tem GHEs que é a cada 2 anos, a cada 3 anos, então tu consegue estabelecer qual é a periodicidade. E aí aí a empresa não tem... inicialmente é um peso, não vou dizer um custo, é um investimento, porque é um investimento que a empresa está fazendo nos trabalhadores e na prevenção, né, ocupacional, a saúde dos trabalhadores, inicialmente é mais oneroso, né, de arrancar na primeira vez, porque muitas avaliações, mas depois que tu consegue, ano que vem eu vou ter que avaliar só 10 grupos, já caiu, não é tudo aquilo mais, né? Do outro ano vai ser mais 15. Então, é uma coisa assim que vai... E aí, tu vai conseguindo fazer uma coisa mais sustentável, né? Em relação às exposições. Isso é bacana. Isso é importante frisar bem para as empresas esse ganho em relação a fazer um estudo estatístico bem, bem consistente. E ruído tem essa particularidade das intensidades oscilares flutuarem bastante. O Timóteo deu uma sugestão bastante pertinente, ele cria um cronograma aqui para aquelas faltantes até se completar o volume necessário para se ter uma representatividade. Essa é a contribuição aqui do Carlos. E aí eu quero pegar o gancho e migrar aqui para a aposentadoria especial. Nós estamos falando agora da eficácia do protetor auditivo. A insalubridade você atenua e aí não se paga, né, aquela compensação em 20% do salário mínimo regional. E aí o INSS diz que ultrapassado o limite de tolerância, né, estabelecido pelo NEM, que é o nível de exposição normalizado, independentemente da comprovação do uso do protetor auricular, sendo ele eficaz ou não, se faz o financiamento da aposentadoria especial. Aí eu te pergunto, meu camarada, aonde vamos parar com 2 interpretações tão distintas para se fazer compensação, né, que é o pagamento da insalubridade, e financiamento de aposentadoria especial? Qual é a sua impressão sobre isso, Alex? Bom, Miranda, é um assunto assim... Bom, vamos lá. Primeiro que eu vejo os autores, né, de quem, no caso, o professor Paulo Rogério, que foi o autor da Estopim, né, do estudo que ele fez para a decisão do STF, da área, né, e em poucos dias eu consegui ver uma live, uma apresentação do Dr. Ayrton, tá? O Dr. Ayrton Quitko, tá? Ele... duas das coisas bem, vamos dizer assim, opostas, né? 2 opiniões opostas. Uma coisa que eu observo é que o seguinte, o STF, né, o INSS, nesse caso o STF, nem o INSS, porque o INSS não é interesse dele aposentar, né?
O que me deixa, assim, um pouco indignado com essa situação, primeiro, que a gente jogou toda a técnica, né, deixamos toda a técnica utilizada, aquela questão dos protetores auriculares, por que tem que ter CA, então, né, começa por aí, né, acho que o Rafael deve ter, eu não participei da live, mas ele deve ter comentado nesse sentido. Então, a gente joga as normas técnicas, né, deixa de lado as normas técnicas, né, de questão, hoje a gente tem as NBRs lá que falam sobre o método longo, a questão da eficácia, a questão é que foi levado a questão da eficácia e trocar a palavra por eficiência, é uma coisa totalmente diferente. Quando a gente vai lá, a gente está comprovando que a própria NR9 fala, ele pede para verificar a eficácia dos equipamentos de proteção, não a eficiência. Né? A eficácia é aquilo que o equipamento pode, é aquilo que ele vai retornar na sua íntegra. Agora, o protetor, ele não pode ser, tipo assim, é como se o protetor fosse vivo. Vou dar um exemplo bem vivo. Ou o trabalhador vem aqui e me usa, me pega e me coloca no teu ouvido. Né? O protetor não tem, ele é um objeto, ele não tem essa, né, para ele também, além de eficaz, ser eficiente. Né? Ou então o trabalhador ele vai lá e pula para dentro do ouvido. Né? Eu estou falando uma coisa bem grotesca nesse sentido. Então, ficou um pouco misturado nesse sentido. E, infelizmente, é uma coisa que, cara, vai onerar, eu não sei a que pé vai ficar esse sentido dos protetores, vai onerar muitas empresas, porque hoje não é tão difícil, ambiente fabril aí ultrapassar 85. Né? Então, e aí se desprezou totalmente independente do tempo que o trabalhador usa, por mais que ele use um pouco, aquele pouco já atenuou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a dosimetria deu 85, o trabalhador usou só 4 horas do protetor, alguma coisa foi atenuada daquele tempo. Então, não é mais 85, é 84 e alguma coisa. Então, já caiu. Então, só que generalizado. E outra coisa é o seguinte, né? Balizaram pelo limite 85, e quando tu usa um protetor, às vezes tu acaba tendo com valores maiores, né? Talvez justificaria nesse sentido quando os ruídos fossem muito elevados, né? Acima de 95, de 100, né? Aí a gente tem até uma questão legal, técnica e legal, né? Que aí começa a ter uma deficiência dos protetores em atenuação, mas aí, cara, agora ultrapassou 85, é insalubre, desculpa, é aposentadoria especial. Infelizmente, a gente está nesse limbo e eu não sei até onde vai esse imbróglio, se é que sairemos dele, né? Show de bola. O Antônio acabou caindo, mas ele deixou aqui um quesito, que eu acho que é um quesito que você se diverte aí, eu acompanho o seu trabalho nos grupos, sobre a modelagem computacional, né? Qual é a relevância hoje da modelagem computacional nos projetos de controle da poluição sonora e circunvizinhança? Conta um pouquinho, Alex, dessa sua experiência com as modelagens. Bom, assim, da parte de modelagem ainda, assim, é um projeto meu, sim, eu tenho vamos dizer assim, busco bastante informação a respeito, ainda não tenho, assim, uma convicção para sair fazendo uma modelagem, ainda estou aguardando o nosso amigo Marco Aurélio lançar o curso aí de mapeamento acústico, modelagem, né, via as softwares, né, mas eu já andei atrás de equipamentos, uma coisa que eu me acho acho bastante atraente, porém é muito atraente e bastante caro, que é a câmera acústica, né? É um brinquedinho que me instiga, assim, e ajuda muito nessa parte de modelagem, né? Tanto da parte fabril quanto da própria de áreas urbanas, né? Então ajuda nesse sentido. E cara, a modelagem assim, é uma evolução enorme. Hoje, assim, as empresas, antigamente a gente nem ouvia falar a respeito de uma modelagem, um mapeamento acústico a respeito disso.
Hoje a gente já tem, para tu ver como a informação está sendo disseminada mais forte, né? A informação, e aí a gente consegue ter esses tipos de ferramenta disponível. Só que hoje aqui no Brasil ainda a gente é um custo caro para quem quer aplicar. Sair para brincar, vamos dizer assim, só por brincar é um hobby que vai sair caro, porque veja bem, uma câmera acústica aí gira na casa de 100 mil reais, né? Um software de modelagem, né? Aí bom, entre 30 a 50 mil reais. Então, brincar com, principalmente hoje, nos dias atuais, nesse momento de pandemia, não é assim, um investimento para ficar brincando, né? Então, mas é uma ferramenta que acredito que vai evoluir bastante na parte das modelagens acústicas aí. Certamente. É verdade, tem promessa aí do Marco Aurélio sobre as modelagens. Bom, a gente está a 2 minutinhos dos 120 minutos. Eu gostaria de dedicar esses minutinhos finais aos agradecimentos. Primeiramente, lhe agradecer, Alex, pela disponibilidade, por vir aqui retransmitir a sua experiência. Para a gente é sempre um prazer ter o seu acompanhamento, tanto do que a gente vem tentando produzir, né, de conhecimento e compartilhamento a nível nacional com as pessoas que exercitam a higiene ocupacional, que exercitam o trabalho de avaliação ambiental. Você tem uma representatividade muito grande. Continue esse cara bacana, contribuinte, digamos assim, de conteúdo, de assuntos relevantes, trazendo polêmicas interessantes também, que é sempre bem-vindo, as controvérsias e as indignações que a gente acaba tendo, mas que a gente não tem essa coragem de pulverizar. Então, você tem essa característica latente de trazer à tona as discussões. A gente vê esse trabalho belíssimo seu, né, que você continue sendo um disseminador dessa cultura da boa prática, da boa instrumentação, da excelência, que é o que você, em especial, me projeta aqui. Então, desejar a você também um ano bacana, que você tenha muitos projetos, que você continue esse cara nota 10. A gente aqui da Bahia lhe valoriza bastante e espero que a gente tenha outros encontros. Queria passar a palavra para a Thaís e depois para a Leiliane, para elas fazerem os seus agradecimentos e você, por final, deixar também aí os seus recados. Muito bom. Alex, gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade aí, né, de nos atender e de estar participando aqui com a gente, de praticamente todo esse mês, né, e dessa noite aí com quase 2 horas de live, né, de muito conhecimento. Separamos 1000 perguntas aqui para você, mas a gente conseguiu fazer só 10. Então, numa próxima oportunidade, a gente faz as outras que faltaram. Mas foi um mês bem produtivo, né, e agradeço também ao Gabriel, né, por abrir essa porta aí para a gente debater esse assunto chamado ruído, que parece um assunto simples, mas é um assunto que tem muita matéria, né, para discutir. Então, agradecer imensamente o Gabriel por essa iniciativa, né, e que a gente possa continuar aí compartilhando conhecimento e discutindo situação desse tema higiene ocupacional, né, que muito me encanta e sei que encanta muitas pessoas também. E boa noite para todos e muito obrigado, Alex, novamente. Muito bom, Thay. Alex, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter contribuído, né, em todas as lives. A gente está vendo aqui que você tem... seu trabalho é incrível, tem várias pessoas aqui te elogiando. E agradecer também ao Gabriel por ter idealizado esse projeto. Na verdade, foi um projeto diferente, né, em unir, trazer também aqui diversos profissionais renomados de todo o Brasil. Agradecer também a Thaís, a Giovana Dílio e a Gabriele por essa parceria e principalmente também a nossa equipe que veio fazendo um trabalho contínuo e assim a gente finalizou mais esse ciclo. E é isso, gente, muito obrigada e também agradecer a todos vocês que nos assistiram e contribuíram positivamente para a gente terminar essa live.
Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer o convite, né, de vocês aí, a Leilane, a Thaís, o Antônio, que acabou caindo, o Miranda, né, e dizer assim que me sinto honrado e ser, né, a gente fechar esse mês de maio, um assunto bastante interessante, que é o ruído. Obviamente, existem outros dentro da parte de higiene ocupacional que também são interessantes, acredito que o Miranda, e juntamente com vocês aí, vão né, fazer mais lives para disseminar esse assunto higiene ocupacional, né, que onde o ruído é apenas um item, né, a gente tem vários outros. E só tenho a agradecer mesmo, né, obrigado pelo convite mais uma vez, e dizer que, para mim, assim, uma responsabilidade enorme, porque passou durante esse mês aqui só fera, né, Ricardo Silva, Marco Aurélio, Rafael Gerdes, Alexandre Facina. Nossa, se esqueci de algum nome, vocês me ajudem aí. Então, me sinto realmente honrado, né, de estar fechando o mês com vocês nesse assunto e agradecendo, obviamente, a todos os que participaram aí das lives. Aí. Foi excelente mesmo. Beleza, Alex, mais uma vez, muito obrigado. Você aqui é prata da casa, a gente sempre lembra de você nos projetos. Agradecer a todos os participantes, agradecer também a todos aqueles que enfrentaram, né, frente a frente esse desafio. Mais uma vez, a Gabriele, a própria Giovana Dílio. Agradecer também ao João Vitor, a Letícia Prado Lima, o Antônio, que acabou caindo, mas viajou praticamente toda a campanha de ruído. O Antônio esteve viajando. E conseguindo chegar para poder contribuir. Agradecer ao ouvinte também, né, ao participante que veio e incentivou a esse trabalho. A gente deve tentar disseminar agora um trabalho de vibração. Acredito que eu faça bimestralmente, mas acredito que você não vai fugir, né, porque vibração também é contigo. É um assunto que eu vejo que você gosta bastante. A gente vai estudar internamente aqui para ver quais são as parcerias mais pertinentes para divulgar o trabalho belíssimo de vibração. Inclusive, Ricardo Silva também é um dos caras aí para poder trocar esse bate-bola. Então é isso, gente. Agradeço a vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.